gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e hoje nós iremos dar continuidade à nossa série Personagens da Bíblia, mais especificamente sobre a vida do apóstolo Pedro. Quem foi Pedro, qual a sua relevância para a história da igreja, qual a sua importância para o ministério de Cristo, enfim, vamos ver agora, certo? Pedro era natural da cidade de Betsaida, mas ele morava em Cafarnaum, certo? É interessante dizer que Pedro era casado, porque as escrituras falam que Jesus curou a sogra de Pedro e também fala que a esposa de Pedro o acompanhava em algumas viagens missionárias durante o início da igreja primitiva, certo? Pedro ele tinha vários nomes, dentre eles o nome Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro. Pedro também tinha o nome de Simeão, que era o nome em hebraico de Pedro. E ele também tinha o nome de Simão, que era uma forma semelhante a Simeão. Só que Simão era uma forma contraída, era uma forma grega de se falar o nome Pedro, até porque ele trabalhava ali com os gentios ali na Galiléia, com os gregos, enfim, era importante para a profissão de Pedro. E é claro, ele também tinha o nome de Pedro, que do grego é Petros, que significa pedra, rocha, certo? E aí, gente, a educação de Pedro era um pouco rudimentar. Ele não era tão culto, tão instruído como Paulo e outros apóstolos, outros discípulos, certo? Pedro era um homem do campo, era simples, era um pescador, mas que realmente teve grande relevância e importância para o ministério de Jesus Cristo, para a história da igreja, certo? E aí eu quero frisar com vocês que ele também tinha um sotaque muito forte da Galiléia, até porque ele trabalhava ali naquela região. Pedro era um homem com personalidade muito forte, certo? Ele era um homem impulsivo, autoconfiante, tinha um espírito muito grande de liderança. É tanto que se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que ele se destaca muito ali entre os discípulos, e ele é um dos discípulos mais próximos de Jesus, assim como Tiago e assim como João, certo? Pedro era conhecido como o filho do trovão, até porque ele era muito sanguíneo e queria resolver as coisas logo de imediato. Se você for ler as passagens bíblicas dos evangelhos ou o próprio livro de Atos, você vai perceber que ele queria resolver muito as coisas ali de imediato, rapidamente. Por isso que ele era chamado de filho do trovão. E você percebe que ele tem o caráter trabalhado por Cristo, porque depois de tudo que ele passou, ele se torna um homem mais fiel a Deus, mais convicto do evangelho, certo? Por alguns momentos Pedro ele quer desfalecer, ele quer desanimar, mas você vê a importância que ele tem no ministério de Jesus quando ele entende realmente o chamado e o propósito que Cristo tinha para a vida dele, certo? E eu quero frisar com vocês que as frases mais famosas de Pedro são aquelas: para quem iremos nós, Senhor, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Outra frase bastante conhecida dele é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, certo? E aí a atuação de Pedro na igreja primitiva tem grande relevância. É só a gente observar aquilo que está em Atos 2, quando depois do dia de Pentecostes, Pedro ele discursa para 3.000 pessoas, né, para várias pessoas. E essas 3.000 pessoas elas se convertem ao cristianismo e elas são batizadas, dando ali início a uma nova comunidade de cristãos, certo? E algo também bastante interessante que eu quero aqui frisar com vocês é que Pedro escreveu 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, que ele fala sobre comunhão com Deus, sobre santificação, sobre purificação. Ele fala sobre a relação do cristão com o Estado, enfim, sobre o fato de ele ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ele fala que o cristianismo não foi algo engenhosamente inventado, não foi fruto de uma conspiração, mas que foi algo realmente que ele presenciou, que ele viveu, que ele passou, até porque não tinha como os discípulos de Jesus, assim como Pedro, passarem por tudo aquilo, sendo que aquilo fosse uma mentira. Não. Eles passaram exatamente por aquelas aflições, por aqueles martírios, torturas, porque eles sabiam em quem eles criam e eles sabiam do que eles tinham vivenciado. Por isso que eles testificavam tanto da ressurreição de Cristo, porque para a igreja naquele momento era bastante importante que se fosse falado da relevância e da evidência da ressurreição de Jesus, certo? Sendo que Pedro foi uma das testemunhas oculares. Pedro viu o Cristo ressurreto. E aí, galera, outra coisa que eu quero aqui frisar com vocês, que é tema de bastante controvérsia,
é que Pedro não foi o primeiro papa, como a Igreja Católica afirma, certo? Pedro, ele foi o homem que Deus usou, que Cristo usou para expandir o Evangelho de Cristo. E aí eu vou ler aqui exatamente com vocês a passagem de Mateus 16, Mateus capítulo 16, os versículos 18 e 19, certo? Que fala assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O que é que nós podemos entender disso? Podemos entender que Cristo está falando assim para Pedro: olha, Pedro, você é uma pequena pedra, mas eu sou a rocha. E eu vou usar você para expandir o meu reino. Eu vou usar você para pregar o Evangelho de Cristo para homens e para mulheres. Eu vou usar você para uma grande obra. Ali, Jesus está enfatizando de que Pedro é uma pedra pequena, é apenas um homem. Mas Cristo é a rocha. E Pedro seria um instrumento que Cristo usaria, que Deus usaria para a expansão das boas novas, para a expansão do Evangelho de Cristo. E quando Cristo fala assim, olha, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu, ele está querendo dizer assim, olha, eu vou dar autoridade a você, eu vou dar ousadia a você, para que você pregue a minha palavra e homens e mulheres se convertam ao meu evangelho, certo? E aí, pessoal, não há nenhuma base bíblica ou sequer histórica a respeito de que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro bispo da Igreja Católica, certo? Não há embasamento histórico a respeito disso. Até porque são embasamentos bastante falaciosos que são utilizados nessa questão de Pedro ter sido ou não o papa, certo? Mas principalmente, como a Bíblia também é um documento histórico, não há nenhum embasamento bíblico, nenhuma fonte que indica que Pedro foi o Papa, certo? O primeiro Papa. E aí, gente, frisando aqui com vocês, a morte de Pedro se deu em 68 depois de Cristo, certo? E ele foi crucificado de cabeça para baixo, também teve uma morte muito violenta, muito sangrenta, assim como o apóstolo Paulo e outros demais apóstolos ou discípulos de Jesus que morreram por espancamento ou apedrejados ou de forma bastante sangrenta, certo? E aí Pedro falou que não era digno de ser crucificado como Cristo, seu Senhor. E por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo, certo? E aí, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que nós temos que valorizar aquilo que os apóstolos de Jesus fizeram pela igreja, porque eles têm grande relevância para a história da igreja. Muitos foram martirizados, torturados, sofreram terríveis perseguições para que hoje nós pudéssemos ter a palavra de Deus, pudéssemos viver essa palavra e poder pregar essa palavra. Então, como eu falei no vídeo anterior sobre o apóstolo Paulo, vamos levar a sério o fato de sermos cristãos. Vamos levar a sério o fato do sacrifício de Jesus Cristo ter sido feito por amor a nós. Vamos levar a sério os martírios que esses grandes homens de Deus passaram por amor à causa de Cristo. Se identifique com essa causa, manifeste essa causa, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque a partir do momento em que nós entendermos o chamado de Deus para as nossas vidas, nós vamos apregoar a palavra de Deus, vamos fazer o ID de Cristo, assim como os discípulos de Cristo fizeram, assim como os apóstolos fizeram, assim como os reformadores fizeram e assim como tantos outros homens e mulheres de Deus fizeram, tá bom? Era basicamente isso, espero que realmente tenham gostado e sido edificados por meio desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal no botão inscrever-se, basta apertar aí, ó, super ok, se já está inscrito. Deixa aí o seu joinha, o seu like, curta, comente, compartilha, tá bom? E que Deus te abençoe maravilhosamente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.